Olá, pessoal! Nossa história de hoje nos levará a um dos países da América Latina dos mais respeitáveis por sua história de conhecimento, de luta e de resistência. Falaremos do Peru. Bem, para falarmos do Peru, é importante que saibamos que, apesar de ser já habitado há mais de 10 mil anos, nessas terras um povo merece um destaque extraordinário. Esse povo se chama povo Inca. Por que um destaque extraordinário? Porque o povo Inca, além de toda a sua história de luta e resistência, também era rico em conhecimento, em astronomia, em agricultura. Foi da agricultura desenvolvida pelos Incas que a batata tornou-se mundialmente conhecida. Também havia o cultivo do milho, da chia. As técnicas agrícolas dos peruanos atingiram inclusive a hibridização de sementes. Mas não era apenas na agricultura que eles se destacavam. Havia também já um conhecimento profundo na área da medicina, incluindo cirurgias de crânio. Esse povo costumava, desde os primeiros momentos do nascimento das crianças, atar os crânios e pressioná-los para que eles ficassem em forma cônica. Porque isso dava mais prestígio àquele que tivesse a cabeça nesse formato. Também os incas mumificavam as principais personagens de sua história. E essas múmias eram convocadas por seus descendentes para participarem dos festejos, acreditando que as múmias davam ainda mais nobreza aos festejos. Bem, hoje falaremos do Império Inca fazendo um recorte para o século XVIII, para um descendente que requereu a sua nobreza, sendo considerado e reivindicando junto à coroa espanhola sua ascendência inca. Trata-se da história de Tupac Amaru II. Eu sou a professora Andréia e vou contar a história desse homem que mereceu grande destaque em todos os movimentos de resistência à exploração europeia na América Latina. Bem, tudo começa com José Gabriel Concorcanque. Esse homem era um rico comerciante lá do Peru, e ele tinha uma grande tropa de mulas. Ele já dava ainda mais valor para todos os bens que possuía e que já eram recursos que ele tinha potencializado de herança. Esse homem tornou-se um curaca. O que era um curaca? Um homem que representava também o poder espanhol nas terras latino-americanas. Havia um vice-reino no Peru, um vice-reino da Espanha no Peru, e era com a capital em Lima. Porém, José Gabriel, ele era um homem que liderava uma província, junto a um corregedor. Qual era o papel de ambos? Manter a ordem, organizar para que não houvessem revoltas e rebeliões e cobrar impostos. Os principais impostos cobrados pela coroa espanhola chamavam-se mita e encomienda. Através da mita havia inclusive a exploração das minas. Mas isso acabava envolvendo o trabalho de 58%, ou seja, 58% de todo o trabalho desenvolvido nas minas era realizado por descendentes de indígenas. Durante muito tempo, José Gabriel requereu, junto à coroa espanhola, o reconhecimento de ser descendente do quarto imperador inca, que tinha sido morto pelos espanhóis, que tinha sido decapitado em praça pública, e ele se chamava Tupac Amaru. Isso aconteceu no século XVI. No século XVIII, ele quis retomar essa história, devido à grandiosidade da história de seu povo. Mas os espanhóis, eles
resistiam em reconhecer essa sua herança, mesmo sabendo que ele tinha muita influência sobre seu povo. Os espanhóis não utilizavam apenas o trabalho dos descendentes dos incas, dos indígenas. Eles também utilizavam o trabalho de mestiços. Também José Gabriel era um mestiço, ele não era puramente um descendente dos incas, ele era um mestiço. Além dos mestiços, dos indígenas, também havia o trabalho dos escravos. E era assim que a coroa espanhola explorava as nossas terras. No período borbônico, os impostos foram aumentados em 30%, ou seja, a exploração do trabalho de todos os descendentes dos incas, de todos os escravos e de todos os mestiços foi ainda maior. Em um determinado dia, numa das províncias chamada Tinta, uma cobrança de impostos que José Gabriel considerou abusiva fez com que ele acendesse dentro de si uma revolta tão grande que ele acabou matando o corregedor. Ele matou o corregedor e congregou todos os índios, todos os descendentes de indígenas, a uma rebelião. Ele queria a revisão de todos os impostos. Ele queria o reconhecimento de que as terras onde os espanhóis exploravam e de onde estavam tirando tantos recursos eram terras dos incas. Então, José Gabriel autodenominou-se Tupac Amaru II e saiu por todas as regiões do Peru, convocando homens que quisessem engrossar a batalha, engrossar as tropas da batalha para reivindicarem cada vez mais direitos diante das tropas espanholas. Depois de Tinta, numa cidade chamada Singarará, a única batalha vencida por Tupac Amaru II e seu grupo fez com que alguns homens poderosos fossem se abrigar em uma igreja. E Tupac Amaru não poupou a vida desses homens, queimou-os dentro da igreja, queimando também a igreja. Quando isso aconteceu, o vice-rei que estava em Lima não contou o tempo e convocou tropas que ficavam mais ao sul da América Latina para que juntos se somasse um exército que pudesse dar fim àquela rebelião que poderia acabar terminando com o poder dos espanhóis na América Espanhola. Então, com 17.000 homens, o governo espanhol conseguiu dominar todos os revoltosos, capturar Tupac Amaru, sua família e seus amigos. Levaram Tupac Amaru II para Cusco e na praça central de Cusco acabaram matando todos aqueles que eram os principais líderes de todo o movimento, envolvendo os amigos mais fiéis de Tupac Amaru II, seus 3 filhos, sua esposa Micaela, que morreram diante dele. Por último, eles assassinaram Tupac Amaru II com uma das formas mais cruéis de que se tem registros na história. Eles amarraram os 4 membros de José Gabriel, cada um em um cavalo, e fizeram com que os cavalos corressem em direções diferentes para dilacerar o corpo. Depois disso, eles esquartejaram os membros e fizeram com que esses membros fossem levados para todas as províncias onde José Gabriel e seu grupo se manifestaram e saíram vitoriosos. A partir desse momento, a Espanha passou a perseguir e proibir qualquer manifestação que trouxesse de volta a memória inca. Inclusive em Cusco, sobre um templo que era chamado de Templo do Sol, que cultuava o sol, a lua, as estrelas, o arco-íris, mas principalmente o sol e a lua, esse templo foi sobreposto por uma igreja católica,
Mas em 1950, com um tremor de terra bastante grande, essa igreja sucumbiu e deu visibilidade ao Templo do Sol. Se você tiver curiosidade a respeito dos Incas, a respeito do Peru, faça a sua pesquisa e deixe aqui o seu comentário.